Bom, pessoal, então, para quem chegou depois, né, boa noite. A gente vai continuar agora com a aula, né, o conteúdo de ciências moleculares e celulares, tá? Peço todo mundo para deixar o microfonezinho no mudo, a câmera também, tá? E aí, né, depois a gente vai abrir um espaço para vocês fazerem as perguntinhas para mim, tá? Mas vou, de vez em quando, aí eu vou parando, vou perguntando se alguém tem alguma dúvida, tá? E vou abrir esse espaço para vocês perguntarem, tá? Então, a gente vai dar sequência hoje no conteúdo de ciências moleculares e celulares. E o tema da aula de hoje é adaptação e morte celular, ok? Então, pessoal, o que seria isso? Adaptação e morte celular, tá? Aqui eu estou fazendo uma ilustração, né, um esqueminha, uma ilustração esquemática, simulando uma célula, tá? E esse raiozinho, né, seria qualquer fator que possa se incidir sobre essa célula, tá? Pode ser uma temperatura elevada, temperaturas baixas, um produto químico, uma lesão nessa célula, tá? Qualquer coisa que faça com que essa célula precise ali de uma modificação, tá? Então, qualquer coisa que possa se incidir aqui sobre a célula, faça com que ela se adapte, né? Que ela possa ali ter uma lesão irreversível e se adaptar, ou então ela pode ali evoluir para a morte celular, tá? Caso ali essa célula não consiga se adaptar a esse processo, né, a essa intervenção aqui, a essa modificação do ambiente. Gente, a tendência no nosso organismo, né, é a homeostasia, né? Então, qualquer estresse ou o aumento da demanda ali da célula, tá? Faz com que ela precise ali de entrar em adaptação, tá? Caso uma célula não consiga se adaptar a algum estímulo, tá? Ela vai evoluir ali para morte celular, tá? E aí, gente, quais seriam essas adaptações, né? O conceito de adaptação é que está falando, né? Adaptação é a capacidade da célula se adaptar ali às alterações do meio ambiente, né? Então, a gente tem vários tipos ali, várias adaptações celulares, tá? Então, a gente tem alterações no tamanho da célula, alterações no número, tá? E na morfologia, ou seja, na forma da célula, juntamente às vezes com o número, tá? Mais de uma alteração ali ocorrendo na célula, tá? Então, gente, qual que é o primeiro tipo de adaptação celular que a gente vai falar, tá? É a hipotrofia, que a gente também pode chamar de atrofia, tá? Ou hipertrofia, tá? Quando a gente fala trofia, a gente conversa ali a respeito de tamanho da célula, tá? Então, uma hipotrofia ou atrofia é uma diminuição do tamanho da célula, tá? Hipertrofia é um aumento ali do tamanho dessa célula, tá? Quando a gente usa o sufixo plasia, né? A gente está falando de número, tá? Então, a gente tem uma hipoplasia, diminuição do número de células naquele tecido, tá? E hiperplasia, aumento de número de células naquele tecido, tá? Ou então, a gente pode ter uma metaplasia, tá? A metaplasia, ela vai acontecer quando a gente tem alterações em dois parâmetros, ou seja, mais de uma alteração está ocorrendo com aquela célula, tá? O número daquela célula no tecido, a morfologia, ou seja, o formato daquela célula naquele tecido, tá? Quando várias questões ali estão sendo modificadas naquela célula, naquele tecido, a gente chama de uma adaptação que é a metaplasia, tá? Então, eu vou falar para vocês sobre cada uma dessas detalhadamente, tá? Vamos começar, então, falando da hipotrofia, né? Ou atrofia, tá? Adriana, tem como você repetir, por favor? Porque falhou. Então, a gente vai falar sobre diferentes, né, adaptações celulares, tá?
a hipotrofia, a hipertrofia, né, que são alterações no tamanho da célula, a hipoplasia ou a hiperplasia, tá, que são alterações no número, e a metaplasia, tá, que são alterações aí no formato, tá, e no número da célula, no tecido aí, tá. Então, são alterações em 2 parâmetros, a gente chama de metaplasia, ou seja, 2 modificações acontecendo ao mesmo tempo ali na célula, tá? A gente vai falar detalhadamente a respeito de todos esses processos. Então, o primeiro é a hipotrofia, né? Que a gente também fala de atrofia, né? O que é isso, então? É diminuição no tamanho da célula, tá? O que a gente percebe, gente? Quando que a gente pode ter uma hipotrofia, tá? Quando a gente não está ali utilizando aquelas células mais, tá? Quando a gente percebe que a gente tem essa hipotrofia, às vezes a gente, né, quebra o braço, né, engessa o braço, e aí quando a gente tira aquele gesso, a gente percebe, né, que o braço está mais fininho, se a gente comparar um braço com o outro, né, o braço vai estar mais fininho que o outro, né? Por que aconteceu isso, né? As células que compõem aquele tecido, a musculatura, né, ali do braço, ela entrou em hipotrofia ou atrofia, tá? Porque o uso dela, né, as exigências ali metabólicas, foi todas diminuído, então a célula entrou em desuso, né? Então, o que ela faz? Ela vai diminuir o seu tamanho, tá? A função dela vai permanecer, né, mas o tamanhozinho dela, né, essa trofia aqui, ela vai diminuir, a hipotrofia, tá? E como é que ela faz isso, né? Ela vai fazer uma digestão das organelas internas dela, tá? O conteúdo dela interno, ela vai jogar para fora, né? Porque ela não vai precisar ali de todas aquelas organelas, de todo aquele conteúdo interno, porque ela está em desuso, né? Por exemplo, quando a gente faz a musculação, a gente tem ali até músculozinho todo, né? Grandinho. A gente parou de fazer a musculação, né? A utilização daqueles músculos ali, né, não ocorre mais da mesma maneira. Então, a gente vai perder aquela musculatura que a gente ganhou, né? A gente vai ter uma hipotrofia, né? Então, para isso, a célula vai jogando para fora ali todo o seu conteúdo interno, tá? Quando ela faz isso, gente, quando a gente faz uma histologia do tecido, a gente percebe essa substância aqui amarronzada, que é denominada de lipofuscina, tá? Essa lipofuscina, então, é um sinal que o tecido ali está entrando em hipotrofia, tá? Está diminuindo ali, as células estão diminuindo o seu tamanho. Então, aqui uma ilustração disso, né? O músculo ali, quando ele está ativo, e o músculo inativo, né? Aqui as células desse tecido muscular, ela entrou em hipotrofia, né? Consequentemente, então, o volume ali muscular, ele diminuiu, né? Porque cada célulazinha foi ali jogando para fora, foi diminuindo o seu conteúdo interno, tá? Então, isso acontece com desuso, como eu expliquei, né? Por exemplo, a pessoa que deixa de fazer atividade física, as células ali daquele tecido vai entrar em hipotrofia. Às vezes, quando a gente engessa o braço, quando o paciente está acamado, por exemplo, né? Não estimula a sua musculatura. Quando tem alguma lesão, tá? Medular, por exemplo, que impede ali a movimentação desses músculos, tá? Então, em todos esses exemplos ali, as células podem entrar em hipotrofia, né? Então, aqui coloquei, né, alguns órgãos, né, que ficaram ali em hipotrofia, diferentes fatores, né? Aqui o cérebro, a gente está percebendo, né, pode ocorrer algum processo patológico, até mesmo processo de senilidade ali, leva à hipotrofia ali dos neurônios, né? O que a gente percebe ali de diferença? Esse aqui está em hipotrofia, né? E por que a gente sabe isso? O espaço ali entre os sulcos, né, está maior do que aqui, né? Então a gente teve uma perda de massa, uma
perda ali, né, dos neurônios, fazendo com que esse espaço ali entre os sulcos estejam aumentados, tá? Então, são vários processos patológicos, várias questões, às vezes até involução hormonal, né, podem fazer com que a gente tenha hipotrofia de diferentes órgãos, de diferentes tecidos no nosso organismo, tá? Então, as principais causas, gente, da hipotrofia, né, primeiro ali é o desuso, né, e quando a gente não está ali estimulando aquela musculatura daquele membro, tá? Quando não chega sangue, tá? Aqui na aterosclerose, por exemplo, né? Então, quando a célula não está sendo irrigada, quando não chega sangue, quando não chega nutrientes para aquela célula, tá? Ela também vai reduzir o seu tamanho, tá? Porque ela precisa de fazer isso, porque ela não está recebendo a nutrição necessária ali para ela se manter, né, daquela forma adequada, da forma habitual dela, né? Então, a desnutrição. No caso da desnervação, né, o exemplo ali da polio, quando a gente não tem ali, né, as terminações nervosas chegando ali naquela célula para estimular aquela movimentação daquele membro, né? Pode ser hormonal, pode ser um processo inflamatório, né, que está fazendo essas células entrar em hipotrofia, tá? E até, como eu mostrei no slide anterior, o processo de senilidade, né? Quando o indivíduo vai ficando mais velho, né? Nesse caso, a gente fala que é uma hipotrofia fisiológica, tá? Esses processos de hipotrofia, eles podem ser fisiológicos ou então eles podem ser patológicos, tá? Então, gente, né, as características morfológicas ali da hipotrofia, a gente vai ter a diminuição, né, como as células estão diminuindo ali o seu tamanho, consequentemente os órgãos, né, também vão diminuir, tá? Então, os órgãos diminuem, as mucosas, tá? E muitas vezes, quando está acontecendo esse processo de hipotrofia, a gente verifica uma infiltração do tecido adiposo, tá? Nos locais, nos tecidos, na musculatura ali, que houve esse processo de hipotrofia, tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo, nesse corte histológico, um tecido normal e um tecido aqui que está em hipotrofia, ou então atrofia, né? Então, o que a gente percebe? Ó, aqui é o tamanho de uma célula normal, né? Aqui, eu estou mostrando uma célula ó, que diminuiu o seu tamanho, né? A gente verifica aqui, nesse processo de atrofia, que o tecido fica todo irregular, né? Algumas células ali já diminuíram, algumas outras ainda não entraram ainda nesse processo, tá? Então, a gente não tem aquele tecido, né, bonitinho, o padrão, né? A gente tem ali esse tecido todo irregular, né? Porque as células estão começando a entrar nesse processo, nessa diminuição de tamanho. Bom, gente, aí agora a gente vai falar do processo contrário, né? A gente falou da diminuição, tá? E aí agora a gente vai falar do aumento da hipertrofia, tá? O que seria essa hipertrofia? A hipertrofia seria ali o aumento do tamanho da célula, tá? Então, aqui, uma célula normal, tá? E ali, uma célula em hipertrofia. A gente pode perceber, comparando esses dois aqui, né? Que aqui a gente teve um aumento do tamanho da célula em relação a esse daqui, tá? E aí, gente, sempre que ocorre esse processo, tá? De hipertrofia, a gente percebe, né? Que a morfologia da célula não se altera, tá? Não altera a morfologia, nem altera a função, tá? Então, a gente está percebendo esse aumento ali no tamanho, mas ela continua com a sua função normal ali, e a sua forma, ela não é alterada, tá? Então, por exemplo, quando a gente, aqui é o processo contrário, né? Quando a gente faz a musculação, às vezes a gente está inativo ali muito tempo, aí a gente vai para a academia, né? A gente exercita os nossos membros, né? A nossa musculatura, e que a gente percebe, né? Que o nosso, né? A gente vê que o braço, o volume do órgão, ele aumentou de tamanho, né? Então, porque eu dei mais estímulo, né? Então, nisso aqui eu tenho a hipertrofia,
tá? Então, isso aqui sempre é uma condição reversível, né? Então, a célula aumentou de tamanho, porque eu tô lá exercendo, eu tô fazendo academia, né? Eu tô exercitando a minha musculatura, né? Mas o que a gente percebe? Quando a gente para esse processo, a gente parou de ir na academia, o que acontece? Volta tudo ao normal, né? Então, essa condição ali, ela é reversível, tá? E aí, gente, como que acontece isso, né? Como que a célula aumenta o seu tamanho, né? Ela tem que aumentar ali, né, a síntese, a formação dos componentes estruturais, né? Então, a gente tem o aumento do citoplasma, o aumento das organelas intercelulares ali, né, fazendo que a célula aumente o seu tamanho. Que exemplo, né, pessoal, de hipertrofia, né? Coloquei aqui, no caso, um processo patológico, né? Então, se a gente perceber aqui, né, o aumento da musculatura aqui, né, entre os ventrículos, né? E por que que a gente tem isso, né? Em alguns processos patológicos isso acontece, né? Por exemplo, na doença de Chagas, a gente tem a hipertrofia ali das células aqui, né? Por causa da proliferação ali, né, do patógeno, do micro-organismo dentro, né, das células, tá? Então, aí, essa hipertrofia, ela pode ser patológica, como um exemplo ali, ou a hipertrofia fisiológica, como eu acabei de citar, tá? Aqui no caso, na infecção da doença de Chagas, o trypanosoma cruzi, ele fica se multiplicando dentro das células, promove um processo inflamatório, edema, e a gente tem essa hipertrofia, então, do miocárdio. As causas, né, então, da hipertrofia, né, pode ser o aumento da demanda, né, no caso que eu ilustrei para vocês, quando a gente faz uma musculatura, tá? A gente fala, no caso, uma hipertrofia fisiológica, tá? Aqui eu tô mostrando um útero, olha só, que aumentou o seu tamanho, né? Teve ali hipertrofia, né? Então, isso pode acontecer por resposta hormonal, tá? Então, quando às vezes a mulher ela tá gestante, a gente tem aqui o aumento significativo, né, do útero, e depois a gente tem uma involução hormônio dependente. O que é a involução, né? É o contrário da evolução, né? Então, depois que a mulher ganha neném, né, a gente vai ter os estímulos hormonais, essa involução hormônio dependente, e aí o útero vai voltar ao seu tamanho original, tá? Então, no exercício físico, a gente tem um aumento, né? Na gestação, a gente tem esse aumento, né? E em processos patológicos, sempre também a gente tem, né, esse processo de hipertrofia acontecendo, tá? Então, o que vocês têm que perceber? Nessa questão de adaptações celulares, né, elas podem acontecer tanto em processos patológicos quanto em processos fisiológicos, tá? Aqui, uma hipertrofia, por exemplo, né, dos vasos sanguíneos ali, tá? Na hipertensão arterial, tá? Então, nesse caso, esse exemplo aqui está ilustrando uma hipertrofia, tá? Como que eu sei aqui que seria nesse exemplo, né, em relação a esse, comparando com esse, né? A gente vai verificar aqui a luz do vaso, né? O que é a luz? É o interior do vaso sanguíneo ali, a parte oca do vaso sanguíneo, onde a gente tem a passagem de sangue, tá? O que vocês estão percebendo aqui, né? Aqui a gente tem a parede vascular, ela tá aumentada, ela tá ali mais espessa, né? Isso ocorre por diferentes processos patológicos, né? Então, essa questão, né, dessa parede mais espessa vai aumentar a pressão ali, né, do líquido, vai aumentar a pressão com que o sangue circula dentro do vaso sanguíneo, tá? Então, ali é ilustrando a hipertensão arterial, tá? Decorrente desse processo de hipertrofia, né, do vaso sanguíneo. Sempre a gente tem as condições para esses processos acontecerem, né?
Então, qual que é uma condição para que a gente tenha ali uma hipertrofia, né? A célula tem que se manter íntegra, né? Tem que ter as terminações nervosas chegando ali, né? E a irrigação sanguínea, né? Sem os nutrientes adequados chegando, né? E sem ali os estímulos nervosos chegando, incidindo sobre essa célula, ela não consegue aumentar, tá? Então, é uma condição para que esse processo ocorra. Bom, gente, agora a gente vai falar, né, sobre hiperplasia, tá? Plasia é o quê, gente? Opa, plasia seria ali aumento do número, né? Então, se eu tenho uma hiperplasia, tá? Plasia né, um sufixo que vai remeter o número de células. Então, hiperplasia, aumento do número de células no tecido, tá? A morfologia, a função dela também é preservada, tá? E aí, gente, tem uma questão ali relacionada à hiperplasia, tá? Para que uma célula entre em hiperplasia, para que um tecido entre em hiperplasia, tá? Ele tem que ter as mesmas condições, né? Que foram apresentadas ali para hipertrofia, tá? Só que ele tem que aumentar a sua capacidade de divisão, né? A célula tem que aumentar a sua capacidade de multiplicação. Dessa forma, quando a célula aumenta a sua capacidade de multiplicação, tá? O tecido consegue entrar em hiperplasia, tá? Então, as condições são as mesmas que a gente falou: inervação, irrigação sanguínea, tá? E também aumento da capacidade de divisão celular, tá? Então, aqui exemplos, né, de hiperplasia, né? Então, aqui, por exemplo, um tecido normal, uma ilustração esquemática, e aqui um tecido onde a gente tem uma hiperplasia, né? O que a gente pode perceber, né? Um aumento de número de células em relação a esse daqui, em relação ao tecido normal, tá? Esse processo, ele pode ser patológico ou pode ser fisiológico, tá? Então, por exemplo, quando a mulher ela está amamentando, ela tem uma hiperplasia ali, né, nas glândulas secretoras, né? Isso é estimulado por hormônios, a prolactina, que vai fazer com que a gente tenha ali um aumento, uma hiperplasia, ou seja, um aumento de número de células ali nas células secretoras, né? Então, nas células produtoras do leite materno, né? Então, aqui uma hiperplasia fisiológica. E também, gente, a gente pode ter esse processo de hiperplasia, né? Em processos patológicos. Aqui é uma hiperplasia de próstata, né? Um tumor de próstata benigno, onde a gente tem um aumento ali do número de células na próstata. Tá? Então, a gente pode perceber que, consequentemente, o órgão, né, a próstata, ela ficou aumentada em relação ao seu tamanho original. Quais são as causas, né, gente? O aumento da demanda funcional, tá? Então, por exemplo, às vezes num processo infeccioso, tecido linfóide ali, né? São os linfócitos presentes no linfonodo, né? Então, às vezes eu preciso de mais linfócitos circulando no meu organismo, né? Quando que eu posso precisar disso? Então, às vezes, quando eu tenho uma infecção, pode ser uma infecção viral, uma infecção bacteriana, né? Sempre quando a gente percebe que a gente está com placa na garganta, uma infecção ali, né? Quando a gente precisa, às vezes, tomar um antibiótico, a gente fazer uma palpação aqui, né? Logo abaixo do maxilar, nos linfonodos, a gente vai ver que está inchado, né? O que é isso? A gente teve uma hiperplasia do tecido linfóide, tá? Que é o linfonodo que está aumentado. Tá? O linfonodo é o local onde a gente tem a proliferação dos linfócitos ali no nosso organismo, tá? Por quê? A demanda de linfócitos aumentou, porque eu tenho um processo infeccioso acontecendo, né? E que precisa de mais linfócitos para combater aquela infecção, tá? Bom, gente, aí, né, a última adaptação celular que a gente ia falar, né, que a gente vai falar é da metaplasia, né? O que eu falei a respeito da metaplasia? Que existem ali alterações em mais de um parâmetro acontecendo naquela célula, tá? Então, quando tem
mais de uma modificação, a gente fala metaplasia, tá? O que a gente pode perceber? Olha, nesse tecido aqui, né, que seria tecido epitelial de revestimento do esôfago, né? A gente chama de síndrome de Barré, né? A gente tem as células que são células colunares, né? Um tecido simples, e aí a gente vai ter depois um tecido estratificado, né? O que é o tecido estratificado? Quando ele está disposto ali em várias camadas, né? Então a gente teve mais camadas ali. E quando a gente olha, a gente percebe que a morfologia, ou seja, a formatinho ali da célula foi alterada, tá? Esse esôfago de Barré, esse síndrome de Barré, acontece muito quando o indivíduo ele tem refluxo gastroesofágico, né? Então, o conteúdo ali do estômago, ele passa para o esôfago, né? É um conteúdo ácido, os ácidos estomacais, eles, né, no momento do refluxo, eles atingem o esôfago e começam a produzir lesões ali nesse local, né? Então, o que que o nosso organismo faz? Ele muda o perfil da célula, né? Em vez de a gente ter células ali que são colunares, um tecido simples, a gente passa a ter um tecido, né, escamoso, né, que é um tecido que vai proteger contra esses ácidos estomacais, e a gente pode perceber, né, além dessas células escamosas que estão presentes ali, elas são em várias, né, a gente não tem um tecido simples, e sim um tecido estratificado, tá? Bom, a gente pode perceber esse processo de metaplasia acontecendo, né, em várias situações, né? Nos brônquios ali, né, de indivíduos que fumam, tá? Na mucosa intestinal, principalmente quando a gente tem refluxo, tá? Isso acontece também em outros tipos de tecidos no nosso organismo, tá? No nosso tecido ósseo, no nosso tecido cartilaginoso. Então, aqui, mais uma ilustração esquemática, né, mostrando claramente essa metaplasia, onde a gente tem a substituição das células colunares, né, por um tecido escamoso, células escamosas e um tecido estratificado, né? Lembrando que isso ocorre, gente, no sentido de tentar proteger aquela mucosa, né, desse conteúdo, desse ácido estomacal no momento do refluxo, né? Citando aí como um exemplo. Então, gente, um resuminho aqui nessa imagem, tá? Dos diferentes tipos de adaptação celular que a gente tem, né? Então, a gente pode ter a diminuição da célula, seria uma atrofia, um aumento ali do tamanho da célula, uma hipertrofia, tá? Um aumento do número de células no tecido, que é uma hiperplasia, tá? Ou então a gente pode ter, né, uma metaplasia, né, onde a gente vai ter número ali e forma de células alteradas, ok, pessoal? Então, gente, a gente verificou as adaptações e agora a gente vai falar da morte celular, tá? Quando que ocorre a morte celular no nosso organismo, né? Então, a morte celular, ela começa a acontecer ali quando as células não conseguem se adaptar a alguma alteração do meio, tá? E essa morte celular, ela pode acontecer por duas vias principais ali, né? A gente tem a necrose, que é um processo patológico, tá? Sempre vai prejudicar células adjacentes. O que seria isso? As células que estão ao redor ali do tecido que está morrendo, da célula que está morrendo, tá? E uma morte que é a morte por apoptose, tá? Essa morte por apoptose é uma morte programada da célula, né? Que não gera prejuízos ali, células adjacentes às células que estão ao redor daquele tecido, tá? Então, vamos primeiro, né, falar da necrose, tá? Então, aqui eu tenho, né, a histologia desse processo de necrose e aqui uma ilustração esquemática desse processo de necrose acontecendo no organismo, tá? O que a gente pode perceber? Na necrose vai acontecer ali uma digestão enzimática, né, do conteúdo ali das células, tá? A gente vai ter uma desnaturação das proteínas presentes ali
na célula, tá? Então, o que a gente pode perceber, gente? Aqui eu tenho uma célula, né? E a gente vai perceber a degradação do núcleo, tá? Primeiramente, inicialmente, o núcleo ele se contrai, depois ele é totalmente fragmentado, né? E aí a gente tem a perda total desse núcleo. A gente consegue visualizar ali na célula, no corte, né, na histologia dessa célula que sofreu necrose, tá? Então, comparando aqui, ó, aqui a gente está vendo o núcleo ainda na célula, né, que está evoluindo para esse processo de necrose. Depois a gente vai vendo, ó, que o núcleo ele vai se perdendo, né? Ele vai sendo fragmentado aqui até o final do processo de necrose, ali, onde a gente tem a perda total do conteúdo nuclear, tá? E aí, gente, o que acontece? Uma célula que não tem núcleo, ela não tem comando nenhum, né? E aí ela vai acabar ali digerindo suas proteínas, né? Entrando em necrose. A gente vai ter aquele tecido necrosado, tá? O tecido totalmente morto, tá? Porque não tem núcleo mais, então fica um tecido morto, tá? As atividades da célula são comandadas pelo núcleo. Perdeu o núcleo, o tecido vai entrar ali em morte, tá? E aí, gente, como é um processo patológico, a gente vai ver esse aumento de eosinófilos ali no local. O que é um eosinófilo? É uma célula da resposta imunológica, tá? A gente vai ter, juntamente com esse processo de necrose acontecendo, um processo inflamatório, então sempre associado a uma inflamação, tá? Como a gente tem essa inflamação, a gente tem sempre eosinófilos presentes ali ao redor daquelas células que estão entrando em necrose, tá? Então aqui mais uma ilustração esquemática mostrando isso, né? Inicialmente, quando a célula vai entrar em necrose, a gente tem o DNA ali, né, que fica disperso dentro do núcleo, né? Aí depois esse DNA se concentra até a sua fragmentação, tá? Esses processos a gente chama de cariólise, quinose e cariorrese, né? Os processos ali evolutivos da necrose. Então aqui, pessoal, a gente consegue visualizar, né, um tecido necrose, né? A gente vê esse intenso processo inflamatório, né? Então, associado com todos os fatores relacionados à inflamação. A gente tem a dor, a gente tem o edema, a perda da função dessas células, tá? E aqui a gente consegue ver esses pontinhos, todos que são mais roxinhos, né, meio lilás aqui, seriam ali um infiltrado inflamatório, né? As células da resposta imunológica que estão participando ali desse processo de necrose, tá? Que estão migrando para esse tecido onde a gente tem edema, né? E essa morte celular acontecendo aqui. Bom, gente, o outro processo de morte celular, né, que a gente tem é a apoptose, tá? A apoptose é a morte celular programada, tá? O que acontece? Ela não vai prejudicar as células que estão, né, ali ao redor, na periferia, e é um processo fisiológico, tá? Geralmente, pessoal, essa apoptose ela vai acontecer para eliminar as células que são indesejadas ali no nosso organismo, tá? Bom, gente, então, por exemplo, durante a embriogênese, eu vou mostrar uma foto aqui bonitinha para vocês, né? A gente vai perceber que algumas células, né, na formação do embrião, elas precisam de ser destruídas, né? Então, o que vai acontecer? Não vai ter uma necrose ali, né? Essa necrose é um processo patológico, um processo inflamatório, prejudicial, né? Então, na embriogênese, na formação do embrião, como que a gente tem a perda dessas células, né? Por apoptose, tá? As células ali, né? Para a gente manter os níveis das células, né, em níveis normais, às vezes para a gente regredir, fazer uma involução hormônio dependente, a gente precisa que essas células entrem em apoptose, né? Algumas células que são lesadas, né, diferentes tipos de lesões químicas, né, uma lesão física ali, uma lesão causada por processo imunológico, qualquer lesão
ali da célula, né, que faz com que ela perda sua função, ela vai entrar em apoptose, tá? E a involução hormonodependente é a questão de quando o útero volta ao normal, depois da gravidez, quando a mama volta ao seu tamanho normal, né? Depois do processo de amamentação, tá? Então, esses tecidos, eles entram em apoptose, tá? Então, gente, nesse processo de apoptose, a gente tem, né, essa autodigestão controlada dos constituintes celulares, tá? E aí, essa célula vai morrer de forma ordenada ali, sem prejudicar, tá? Sem prejudicar as células vizinhas, sem causar processo inflamatório, tá? Uma diferença importante de fazer, assim, da apoptose em relação à necrose, tá? É que na apoptose a gente precisa de energia, a gente precisa de ATP, né, para que as células realizem esse processo, tá? Por quê, pessoal, que a gente precisa de energia, né? As células se programam, tá? Então a gente vai ter principalmente a formação de corpúsculos apoptóticos. O que é um corpúsculo? Como se fossem vários brotinhos, né? Vocês estão percebendo ali, ó, que a célula, ela se divide em vários pedacinhos, né? E cada pedacinho deles vai ter um pouquinho de material nuclear, tá? É isso que vai manter esses pedacinhos vivos, tá? E aí, a partir disso, a partir da formação desses corpúsculos, o fagócito, né, ali os macrófagos, o neutrófilo, vai conseguir ali eliminar, vai fagocitando, vai ingerindo, né, entre aspas ali, esses corpúsculos até toda essa célula ser eliminada, tá? Então, é a grande diferença. Na apoptose, a gente tem essa formação desses corpúsculos, que a gente chama também de brotamentos, tá? Que são pequenos, né, vesículos ali derivados das células, dividem em vários, né, brotinhos, vários corpúsculos, e aí depois uma célula de defesa, a gente vai eliminando. É como se fosse aqui a célula de defesa, né, uma vassourinha que vai limpando, vai ingerindo ali todos esses corpúsculos, aí no final, naquele local ali, a gente não vai ter mais a presença, né, da célula. Então, não houve degradação, né? Então, aqui a gente está tendo um processo comparativo. Tem uma célula normal, quando a gente tem a degradação, que ocorre na necrose, né? E aqui o processo de apoptose, né? Onde a gente tem a formação dos corpúsculos e depois a fagocitose acontecendo para a eliminação desses resíduos. Ok, pessoal? Então, olha aí que bonitinho, né? Onde que ocorre essa apoptose no nosso organismo, né? Então, por exemplo, na embriogênese, né? Quando os embriões estão sendo formados, né? Para separação ali dos dedinhos, dos membros, né? Nesse embrião. Então, inicialmente, a gente tem a mãozinha, assim, com excesso de tecido entre os dedos, né? E a gente vai percebendo que vai acontecendo a apoptose, tá? Ali nesse local, as células ali vão se programando para morrer, né? Então esse excesso de tecido, né, entre os dedos do embrião vai sendo eliminado no seu processo de formação, tá? Quando a gente tem ali também acontece a apoptose, né, na imunogênese, né, no desenvolvimento de células da nossa resposta imune, né? Às vezes tem algumas células que são autorreativas nesse processo de fabricação das células da nossa resposta imunológica. Então, essas células, elas entram em apoptose, tá? Na involução ali, hormônio dependente, né? Então, por exemplo, quando a gente diminui a prolactina, a gente tem a involução da glândula mamária, né? A mama da mulher, ela fica grande quando ela está produzindo leite e depois essas glândulas, elas vão involuir, elas vão ali diminuir ali, né? Elas vão entrar em apoptose e a glândula mamária volta ao seu tamanho original, tá?
Então, aqui ó, eu tenho, né, um exemplo, né, de um segmento, de um corte, onde a gente está percebendo, né, no útero a involução, né? Então, aqui é a espessura dessa parede, e aqui é onde a gente já teve a espessura diminuída, onde a gente já teve o processo de apoptose acontecendo, né? Então, ocorrem diferentes espécies animais, também aqui um girino, né? Inicialmente, no início da vida, né, do girino, ele precisa ali da cauda, porque ele vive na água, né? Então ele tem essa cauda, mas depois, né, com o hábito terrestre dele, ele não vai precisar mais dessa cauda, tá? Então essa cauda aqui, essas células que compõem a cauda do girino, vai entrando em apoptose até ele perder finalmente essa cauda, tá? Então, pessoal, a apoptose, ela ocorre ali, né, tanto em processo fisiológico quanto em processos patológicos, né? Então, o que a gente sabe? Em um processo patológico, as neoplasias, o que seria isso? Os tumores, eles acontecem, né, por diversos fatores, entre eles a perda da apoptose da célula, tá? Ela vai adquirir fatores que fazem com que a célula não entre em apoptose, tá? Normalmente, no ciclo celular, todas as células ali são programadas para morrer, tá? No nosso organismo, né? A gente tem uma diferenciação ali das células neuronais nesse processo, mas tirando os neurônios, a maioria das células ali, elas são programadas para morrer. Quando a gente tem um tumor, tá? O que acontece? As células não morrem, a tendência é proliferar, tá? Por isso que o tumor vai crescer ali, né? Por causa da perda da capacidade de entrar em apoptose, tá? Um outro processo relacionado à apoptose é na doença neurodegenerativa, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a morte dos neurônios, que já é o contrário, tá? Na doença neurodegenerativa, as células, elas, normalmente no nosso organismo, os neurônios, eles não se programam para morrer. Por isso que a gente tem a memória, as lembranças da infância, tá? Mas aí, nas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo, a gente vai ter ali a morte dos neurônios, tá? Acontecendo num processo patológico. Então, pessoal, quais são essas etapas ali, né, presentes na apoptose? Então, primeiro, a célula, né, ela vai se encolher, ela vai ficar mais densa, tá? Porque a célula, ela se encolhe. Depois, gente, a cromatina, né, que é o material genético da célula, ela vai ficar sendo disposta aqui, ó, perto dessa linha amarela, né? Ela vai sendo disponibilizada ao longo ali da carioteca. Então, ao longo de todo o núcleo, ali, a gente vai ter esse material genético aqui, onde estou apontando para a seta, que é a cromatina, a mesma coisa de cromossomo, tá? Ali ao longo do núcleo celular. Depois, gente, a gente vai ter essa fragmentação, a gente vai formando esses brotos ali, e cada brotinho que é formado, ele vai pegando um pedacinho do material genético. Então, forma um broto, pega o material genético. Então, o que a gente vai ver? Todo brotinho aqui que foi formado, ele tem um pedacinho de DNA, tá? Isso, gente, é que mantém esses brotos ali, né? Esses corpúsculos ativos ainda, com metabolismo, até o seu processo, né, até eles serem eliminados por fagocitose, tá? Isso é que faz toda a diferença, não gera processo inflamatório, né? A gente não tem ali as questões presentes na necrose. Por quê? Porque esses brotinhos celulares, esses brotamentos, têm material genético, tá? Então, esses brotinhos ficam vivos ali, eles ficam com metabolismo, até, né, eles serem fagocitados e eliminados no nosso organismo, tá? Então, depois que os brotos ficaram prontos, a gente vai ter a fagocitose. MO é macrófago, é uma célula de defesa responsável ali por fazer essa fagocitose, tá? Então, depois, gente, aqui eu tô mostrando os corpúsculos, né, em lilás,
E aqui um fagócito, emitindo pseudópolis aqui, fagocitando, internalizando esses corpúsculos, tá? Essa ilustração esquemática aqui, a gente consegue ver claramente, né? O fagócito aqui é um macrófago, né? Internalizando, fagocitando. Então, no final desse processo, né, gente, que a gente não pode esquecer que envolve gasto energético, toda essa célula vai ser eliminada, né? Porque ela formou os corpúsculos e o macrófago fagocitou tudo ali que estava naquele local, né? Então, gente, essa célula a gente tem que perceber que ela deixa de existir ali naquele local sem prejudicar nenhuma outra célula que estava ali perto, né? Sem entrar em degradação, sem gerar processo inflamatório, sem gerar edema, né? Processo fisiológico ali, normalmente, né? Pode ser em processo patológico também, mas é uma morte programada ali da célula, não gerando processo inflamatório e lesão das células adjacentes. Então, aqui é um quadrinho mostrando essa diferença, né, entre a apoptose e a necrose, tá? Então, aqui a gente tem a desintegração na necrose, a desintegração das células, né, e um processo inflamatório associado. E na apoptose, a gente tem a formação dos corpúsculos e a fagocitose acontecendo, esses corpúsculos aqui, tá? E nesse final, eu coloquei para vocês uma tabelinha comparando esses dois processos, tá? Então, a necrose, ela sempre é um processo patológico. A apoptose, ela pode ser fisiológica ou patológica, tá? Na necrose, várias células do tecido ali, porque as células vão prejudicando as células adjacentes, né? A apoptose vai acontecendo em células individuais, uma por uma, né? Sempre o processo de morte é irreversível, tá? Para ambos os processos, né? Aqui a gente tem a ativação de enzimas endonucleadas, né? Na necrose a gente não tem, na apoptose sim, a gente precisa de gasto energético para fazer esse processo. Ativação de enzimas lisossomais, né? Que são os lisossomos, a organela ali que vai fazer a digestão celular. Bom, gente, processo inflamatório, né? Na necrose presente, na apoptose ausente. As alterações nucleares são presentes nos dois processos, tá? E aqui a gente tem só edema livre celular e a morfologia marcante aqui da apoptose é essa formação dos corpúsculos. Ok, pessoal? Então, eu passei esses slides aqui para vocês, a gente falou o conteúdo principal do tema de hoje. Eu vou abrir um espacinho para vocês fazerem as perguntinhas agora. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação e a gente vai continuar fazendo as perguntas. Gente, vamos desligar o microfone, por favor, por enquanto a música aí. Professora. Oi, só um minutinho.